2 Coríntios capítulo 3. Estas palavras levam o apóstolo a fazer uma exposição sistemática do Evangelho em contraste com a lei, que os falsos doutores misturavam com o dito Evangelho. Paulo introduz essa exposição por meio dos mais comoventes apelos ao coração dos coríntios convertidos, por seu intermédio. Começará ele por falar do seu ministério para, de novo, se recomendar a si próprio, ou terá necessidade, como outros, de cartas de recomendação para eles, ou da parte deles? Não. Eles, a sua carta de recomendação. A impressionante prova do poder do seu ministério, prova que ele traz sempre no seu coração, pronto a apresentá-la em qualquer ocasião. Agora ele podia fazê-lo, feliz como está, devido à obediência dos coríntios. E por que servem eles de carta em seu favor? Porque são, na sua fé, a expressão viva da sua doutrina. Eles são a carta de recomendação de Cristo que, por meio do ministério do apóstolo, foi escrita em tábuas de carne do coração pelo poder do Espírito Santo, como a lei tinha sido gravada em tábuas de pedra pelo próprio Deus. Esta era a confiança de Paulo a respeito do seu ministério. A sua capacidade para o ministério da nova aliança vinha de Deus, ministério não da letra, mas do Espírito. A verdadeira força do desígnio de Deus, tal como o Espírito o dava, porque a letra, como regra imposta aos homens, mata. Mas o Espírito vivifica, como o poder de Deus em graça. É o desígnio de Deus, comunicado ao coração do homem pelo poder de Deus, que dele lhe dá parte, a fim de que dele aproveite e goze. Ora, o tema deste ministério manifestava ainda mais fortemente a diferença existente entre si e o ministério da lei. A lei, gravada em pedras, tinha sido introduzido com glória, embora essa lei fosse algo que, por meio de relação entre Deus e o homem, deveria passar. A lei, gravada em pedras, era um ministério de morte, porque não se podia viver senão observando-a, e ela não podia ser ordenada senão assentada sobre esse princípio. Uma lei deve ser guardada, mas sendo o homem já pecador por natureza e por vontade própria, tendo desejos que a lei proíbe, uma lei assim não poderia ser senão a morte para ele. Era um ministério de morte e era também um ministério de condenação, porque a autoridade de Deus intervinha para dar à lei a sanção da condenação contra toda alma que a violasse. Era um ministério de morte e de condenação, porque o homem era pecador. E notemos aqui que misturar a graça com a lei não muda nada ao efeito desta, antes pelo contrário, agrava a plenitude que dela resulta, agravando a culpabilidade daquele que a viola, tanto mais que a viola a despeito da bondade e da graça, porque a lei é sempre a lei, e o homem era chamado a satisfazer a responsabilidade em que a lei o colocava. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, diz o Senhor a Moisés. A figura empregada pelo apóstolo, no versículo 7 e seguintes, mostra que ele se refere à segunda descida de Moisés do Monte Sinai, quando ouviu proclamar o nome do Senhor, misericordioso e fazendo graça. Veja Êxodo capítulo 34. A primeira vez que Moisés desceu do Sinai, a sua face não resplandecia. Ele tinha quebrado as tábuas da lei antes de entrar no acampamento. Isto você pode ver em Êxodo capítulo 32. A segunda vez, Deus tinha feito passar toda a sua bondade diante dele, e a face de Moisés refletia a glória que ele tinha visto, por muito parcial que tivesse sido. Mas nem sequer
este reflexo, Israel podia suportar. Com efeito, como suportar essa glória quando, bem vistas as coisas, ela julgava os segredos do coração? Porque, embora a graça mostrada, poupando o povo, em resposta à intercessão de Moisés, a exigência da lei era sempre mantida, e cada um devia sofrer por si mesmo as consequências da sua desobediência. Assim, o caráter da lei impedia Israel de compreender mesmo a glória que se encontrava nas ordenanças como figura do que era melhor e permanente. E todo o sistema ordenado por intermédio de Moisés estava velado aos olhos do povo, que caía sobre a letra, até mesmo naquela parte da lei que era um testemunho das coisas que deviam ser ditas mais tarde. E tudo se processava de harmonia com a sabedoria de Deus, porque desta maneira todo o efeito da lei, como introduzida para atuar sobre o coração e sobre a consciência do homem, era plenamente desenvolvido. Há muitos cristãos que fazem do próprio Cristo uma lei e que, pensando no amor do Salvador como um novo motivo para os obrigar a amar, não pensam nisto senão como uma obrigação, como uma enorme dilatação da medida da obrigação que pesa sobre eles, obrigação a que eles se sentem sujeitos. Deste modo, estão sempre sobre a lei e, por consequência, sobre a condenação. Ora, o ministério que o apóstolo cumpria era outro. Era o ministério da justiça e do Espírito. Não um ministério exigindo do homem a justiça para que pudesse permanecer na presença de Deus, mas um ministério que revelava a justiça. E Cristo era essa justiça, feito tal da parte de Deus por amor de nós, e nós somos feitos pela justiça de Deus nele, em Cristo. O Evangelho proclamava a justiça da parte de Deus em lugar de a exigir do homem segundo a lei. Ora, o Espírito Santo podia ser o selo dessa justiça, podia descer sobre o Cristo homem, porque ele era perfeitamente aprovado de Deus, porque ele era justo, o justo. E o mesmo Espírito pode descer sobre nós, porque somos feitos a justiça de Deus em Cristo. Assim, o ministério do apóstolo era o ministério do Espírito. O poder do Espírito atuava ali. O Espírito era dado quando se recebia pela fé o que nos era anunciado. E, com o Espírito, recebia-se também a compreensão dos pensamentos e dos desígnios de Deus, tal como eram revelados na pessoa de um Cristo glorificado, em quem a justiça de Deus era revelada e subsistia eternamente perante ele. Portanto, o apóstolo, nesta passagem, reúne, numa mesma noção complexa, o pensamento de Deus na palavra compreendida segundo o Espírito, a glória de Cristo, que ali tinha sido escondida sobre a letra, e o próprio Espírito Santo, que lhe dava sua força, que revelava esta glória e que, permanecendo e atuando no crente, o tornava capaz dela gozar. É por isso que, onde havia o Espírito, havia a liberdade. Já se não estava sob o jugo da lei, do temor da morte e da condenação, estava-se em Cristo perante Deus, estava-se em paz perante Ele, segundo o perfeito amor e segundo este favor que é melhor do que a vida e do qual se gozava tal como Ele brilhava sobre Cristo, sem véu. Estava-se ali segundo a graça que reina pela justiça. Quando nos é dito no versículo 17, ora o Senhor é Espírito, é feito alusão ao versículo 6. Os versículos 7 a 16 formam um parênteses. Cristo glorificado é o verdadeiro pensamento do Espírito, o qual Deus tinha precedentemente escondido sob figuras, e eis a consequência prática. Contemplamos o Senhor sem mistério, podemos contemplá-lo assim.
A glória da face de Moisés julgava os pensamentos e as intenções do coração, causava o temor, ameaçando de morte e de condenação o desobediente e o pecador. Quem poderia permanecer na presença de Deus? Mas a glória da face de Jesus, a glória de um homem no céu, é a prova de que todos os pecados daqueles que vê essa glória estão apagados, porque aquele que está nesta glória os levou a todos sobre si antes de subir ao alto, antes de entrar nesta glória. E nós contemplamos esta glória pelo Espírito que nos foi dado em virtude de Cristo ali ter entrado. Cristo não diz como Moisés: subirei, porventura farei propiciação. Êxodo capítulo 32, versículo 30. Mas fez a propiciação e subiu depois, isto é, Cristo. É por isso que nós contemplamos esta glória com alegria. Gostamos de a ver. Cada um dos seus raios que nos vemos brilhar. É uma prova de que, aos olhos de Deus, os nossos pecados já não existem. Cristo foi feito pecado por nós, mas agora está na glória. Ora, contemplando assim a glória com afeto, com inteligência, encontrando nela as nossas delícias, somos mudados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo poder do Espírito, que nos torna capazes de realizarmos estas coisas e dela gozarmos. Nisto está o progresso do cristão, e deste modo a Igreja torna-se também a carta de Cristo. A alusão feita aos judeus no fim do parênteses, onde o apóstolo compara os dois sistemas, é das mais impressionantes. O véu, diz ele, é tirado em Cristo. Agora nada mais está velado. A gloriosa substância do que estava escondido sobre as figuras existe. O véu está sobre o coração dos judeus, quando leem o Antigo Testamento. Ora, todas as vezes que Moisés entrava no tabernáculo para falar a Deus ou para o escutar, tirava o véu. Assim, diz o apóstolo, quando Israel se voltar para o Senhor ainda no futuro, o véu será tirado. Resta apenas uma observação a fazer. O que permanece, versículo 11, é o assunto de que trata o Evangelho e não o ministério que o anuncia. A glória da pessoa de Jesus Cristo, a substância daquilo de que as ordenanças judaicas eram simples figuras, nunca passarão.